Outra solução para a gente tentar resolver o problema da seção crítica, né, que é proposta aí pelos criadores de sistemas operacionais, é o que a gente chama de solução de Peterson. Então, é uma solução clássica baseada em software para o problema da seção crítica. Ela é utilizada apenas para pares de processos, que alternam a execução de suas seções críticas e seções remanescentes, aquelas partes lá do nosso código aqui de um processo. Alternam entre a seção crítica e a seção remanescente, né, que é essa parte do nosso processo. Então, o processo deve compartilhar essas duas variáveis, a variável turn, que é inteira, e a variável boolean flag, que é um array aí de duas posições. A variável turn indica de quem é a vez de entrar na seção crítica. Ele vai dizer que processo vai entrar naquele momento, quem tem prioridade, quem está habilitado a entrar na seção crítica. O array flag é utilizado para indicar se um processo está pronto ou não para entrar em sua seção crítica. Então, se a flag na posição i for igual a verdadeiro, for igual a true, implica que o processo PI está pronto para entrar na seção crítica. Então, vamos ver aqui, ó. Essa parte é aquele código de entrada. Ó. Esse código de entrada aqui é a seção de entrada. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. O que acontece? Se a flag for igual a true, então eu vou tornar, meu turn vai ser igual ao j, igual a variável j, enquanto esse flag na posição j, return for igual a j, se for verdadeiro, né? Se isso for verdadeiro, aí sim ele vai estar habilitado a entrar na seção crítica aqui. Ele vai poder entrar na seção crítica e vai poder executar. Quando isso for falso, a flag na posição i for false, então ele vai sair da minha seção crítica. Então essa é uma das soluções de software para o problema da seção crítica. Vamos aí ver mais detalhado. Para entrar na seção crítica, primeiro o processo PI posiciona a flag na posição i do nosso array como true e turn para j. Garante que o outro processo possa entrar na sua seção crítica. Então ele habilita aqui que eu possa meu código está habilitado, meu processo está habilitado para executar na seção crítica, para evitar problemas de acesso simultâneo, acesso concorrente. Se ambos os processos tentarem entrar ao mesmo tempo, que é justamente o nosso problema que nós queremos resolver, turn recebe tanto i quanto j. Né? Então, a variável turn, que nós criamos lá no começo, que tem lá no código da solução de Peterson, vai receber tanto i quanto j, mas apenas uma permanecerá. O valor eventual de turn, então, daquela variável que foi criada lá no começo, determina qual dos dois processos pode entrar em sua seção crítica. Então, se tiver com valor 1, com valor 2, valor 0, valor 0, valor 1, aí sim essa variável vai dizer quem é que pode acessar a seção crítica de forma concorrente, de forma alternada primeiro. Ele vai poder fazer isso. Dentro ainda das soluções para os problemas das seções críticas, nós temos a solução além da solução de software, nós temos as soluções de hardware também. Então, muitos sistemas oferecem suporte em hardware para o controle de acesso às seções críticas, utilizando o que a gente chama de locks. Toda vez que fala locks em relação à sincronização, em relação ao acesso à seção crítica, isso é uma solução de hardware, beleza? Então, dentro do nosso código, nós temos a opção de obter um lock para entrar na seção crítica e depois só liberar esse lock, essa chave vai ser fechada ou aberta para que ela seja liberada e sair da seção crítica para entrar na seção remanescente. Então, máquinas modernas oferecem instruções especiais de hardware de execução atômica. Então, toda vez que vou optar por execução atômica dessas informações, desses códigos de sincronização, eu não vou poder interrompê-los. Então, ele vai executar do começo ao fim sem nenhuma interrupção. Dentro das soluções de hardware que existe a testar e modificar o conteúdo de uma palavra de memória, para saber o que se encontra lá, né? A solução test and set, ou trocar os conteúdos de duas palavras de memória, fazer alternância entre eles utilizando aí a outra solução que é a swap. Então, como é que funciona a test and set? Se duas instruções forem executadas simultaneamente em CPUs diferentes, lembrando CPUs diferentes, elas serão processadas sequencialmente em ordem arbitrária, então vai ser uma ordem aleatória. Ele mostra aqui como é que é o código, mais ou menos aí, do teste de set, utilizando aí ponteiros.
essa implementação em Java. Então, uma forma aí, ele vai executar de forma que aquele código que se propõe a executar o hardware de sincronização vai utilizar esse código aqui, uma solução genérica. Dentro dele, ainda podemos implementar a exclusão mútua. Você lembra da exclusão mútua? Então, é justamente aí a situação de mutex, né? Declarando uma variável booleana lock inicializada com false. Então, enquanto o teste int lock for false, não faz coisa nenhuma, vai entrar na seção crítica. Quando ele for sendo com verdadeiro, né? Quando ele for com false, aí ele sai da seção crítica e é permitido que outro processo acesse a seção crítica desse processo. E a operação do swap, né, vai justamente sobre o conteúdo de duas palavras. Ele vai fazer aqui as operações de ponteiros referente a essa troca. Ele vai fazer a troca entre elas aqui. Ó. Percebe que ele vai criar uma variável temporária e vai fazer a troca entre essas variáveis, justamente a operação de swap entre elas. Então, pode-se implementar a exclusão mutex, declarando a variável booleana lock global, inicializada com false. Justamente o que ele fez aqui. Ó. Ele fez aqui, aliás, aqui embaixo. Eu criar uma variável global, vai se funcionar todo nesse escopo desse código, inicializada com false. Cada processo com uma variável booleana local também chamada key. E aí, no caso aqui, key vai iniciar com true, que vai permitir que ele faça a troca, entre lock e key, que vai permitir essa troca de processos e eles vão poder entrar na seção crítica de forma alternada. Vai escolher um, depois vai escolher o outro. Então, ele vai fazer essa troca entre os dois, dependendo dos valores que eles possuem naquele momento. Existe outra implementação de software que a gente chama de semáforos. É uma implementação bastante comum em sistemas operacionais. Ela é uma ferramenta de sincronização baseada em duas operações simples. O semáforo S é uma variável inteira que possui duas operações atômicas. As operações atômicas vão permitir fazer a modificação do semáforo, a operação wait e a signal. Quando falamos aqui na abordagem de semáforos, nós temos duas opções quando se trata de operações atômicas. Ou elas executam de forma total ou não executam. A operação wait e a operação signal. A wait vai sempre trabalhar na situação de que um processo vai ter que executar esse semáforo, né? Vai ter que esperar uma determinada situação e ele vai fazer o decremento dela até que chegue a um determinado valor e ele zere e volte a executar de novo. Então, essa operação ou ela executa toda ou ela não executa nada. A mesma coisa acontece com a operação signal. Elas não interferem uma na outra, elas têm que esperar uma ou outra serem executadas para que elas possam alternar entre si. E isso aqui ajuda a resolver também os problemas das seções críticas. Então, a signal faz também esse papel aí de mostrar que aquele processo está pronto, não está mais em fila de espera aqui que nem o wait. Então, todas as modificações no valor de variável são realizadas de maneiras indivisíveis. Isto é, quando o processo modificar o valor, nenhum outro poderá modificar de maneira simultânea. Então, aí nós já evitamos qual problema? O problema da exclusão mútua, né? Que a gente vai ter aquela situação onde um processo executa, dependendo da sequência em que ele executa, vai gerar resultados diferentes. Já evitamos isso. Os ECOs trabalham com dois tipos de semáforo, que é o semáforo de contagem e o semáforo binário. Então, o semáforo de contagem pode variar dentro de um domínio irrestrito. Vamos já ver do que se trata isso. E o binário só pode variar entre 0 e 1, evitando aqui o problema de exclusão mútua, né? Aquele mutex, mutual exclusion. Vai poder já corrigir aquele problema lá da sincronização de processos. Então, os semáforos de contagem, o que é que se trata, né? Podem ser usados para controlar o acesso a um determinado recurso composto por uma quantidade finita de instâncias. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu vou começar a executar um programa e eu sei qual é o meu limite. Eu tenho um deste tanto de memória, eu tenho deste tanto de acessos, eu vou poder acessar, aquele processo vai poder só estar em determinado tempo naquela fila de espera, utilizando aquele algoritmo de escalonamento. Então, eu sei até onde eu tenho que ir, até onde eu posso ir, eu vou ter um limite. Então, o semáforo de contagem vai fazer isso, vai contar esses recursos e vai me dizer se eu estou perto de chegar ao final deles. Se eu estiver perto de chegar ao final deles, ou se eu chegar ao final deles,
ele já não vai poder fazer mais nada, então vai ter que reinicializar. Então, o semáforo é inicializado com a quantidade de recursos disponíveis, já sabe qual é o limite. Cada processo que deseja usar o recurso executa uma operação de wait. Então, vai ter que aguardar, fazer essa operação de espera, de wait, até que ele venha a ter o sinal, né? Quando o processo libera um recurso, ele executa a operação de signal, né? Então, solicitou, aguarda. A solicitação foi atendida, executa a operação de signal. Lembrando que essas são operações atômicas, então não existe um meio termo. Ou executa completa, ou executa de forma, ou não executa nada. Se a contagem for zero, todos os processos ficam bloqueados. Isso quer dizer o quê? Se for zero é que não tem nada disponível. Nem nada para esperar e nem nada para dar um sinal de recurso. Aí sim que eu vou ter, aí ao acordo que for liberando os processos, eles forem sendo liberados, eu vou poder executá-los. E dentro dele aqui nós temos a solução utilizando o mutex, né? O wait, né? Para evitar a exclusão mútua. E ele vai executar uma operação de wait, aguardar, para entrar na seção crítica do meu processo. A operação signal vai permitir que ele seja executado, né? Esteja liberado o recurso, e vai aqui pular para a seção remanescente até que seja executado de forma final no meu código. Então esse aqui é um código básico de semáforos, utilizando aqui as duas operações internas dos semáforos, que é o wait e signal. Então, a espera ocupada, do que se trata? Enquanto um processo estiver em sua seção crítica, lá naquela parte do código interna, né, a bem centralizada, qualquer outro processo que tentar entrar nela, na sua seção crítica, deve percorrer um loop de entrada. Então, enquanto ele percorre aquele caminho para poder entrar, pode ser que nesse meio tempo ele consiga ser liberado e aí ter o seu recurso disponível. E, com isso, claro, vai desperdiçar ciclos de CPU, que é um problema, porque a CPU é um recurso caro, rápido e que não merece, não pode ser desperdiçado. Então, a implementação sem espera ocupada, né, para evitar justamente esse problema aqui de desperdício de ciclos de CPU. É preciso garantir que dois processos não possam executar o wait e signal em um mesmo semáforo ao mesmo tempo. Aquele problema da seção crítica, né? Tentar acessar recursos ao mesmo tempo sem poder eles serem atendidos de forma simultânea. Quando um processo executa a operação de wait e descobrir que o valor do semáforo não é positivo, ele deve esperar. Então, vai ter que aguardar para dar aquela operação de signal para poder ser executado. No lugar de entrar na espera ocupada, o processo pode bloquear a si próprio. Então, para evitar esse desperdício de ciclos de CPU, o processo se auto-bloqueia, evitando que esteja aí consumindo ou percorra outros caminhos internos para que se consuma recursos. O processo é inserido na fila de espera associada ao semáforo e o estado do processo é modificado para o estado de espera e retorna ao estado de espera, que é aquele estado lá, utilizando aqui a operação de wait. Em seguida, aí, mais uma vez, o escalonador, né, nós vimos no capítulo anterior, seleciona o processo para executar. Então, com isso, nós temos aqui a execução atômica de processos, utilizando semáforos, evitando esse problema da espera ocupada que consome ciclos de CPU. Então, associando isso a uma fila de espera a cada semáforo, né, cada entrada da fila tem os dois itens, que é o valor, um valor inteiro, que seja, e o ponteiro para o próximo registro da fila aí, contando. Se ele apontar para nada, então já vou saber também qual vai ser o valor aqui. As operações podem ser operação de block, né? Bloqueia o processo e coloca na fila de espera apropriada até que ele venha a ser desbloqueado, e a de wake up, né, para acordar o processo. Remove ele dessa fila de espera, essa fila que estava aqui no block, no conjunto dos bloqueados, e coloca na fila de prontos. Então, funciona da seguinte maneira. Aqui nós temos uma implementação, justamente listando aí, ilustrando de forma de código o que foi descrito anteriormente. Nós temos aqui um processo, ele vai entrar, adiciona o processo na lista, né? Vai adicionar o processo na lista e bloqueia ele. Quando esse processo estiver pronto para executar, ele vai aqui, remove o processo da lista de bloqueados e vai acordar ele, vai dar um wake up no processo, ele vai voltar a estar na lista, na lista de prontos. E os semáforos também ainda podem gerar situações que a gente chama de situações de deadlock. Do que se trata? A implementação com fila de espera
pode resultar em uma situação nos quais 2 ou mais processos fiquem esperando indefinidamente por um evento que só pode ser causado por um dos processos em espera. Então, já entender isso de forma ilustrada. No caso, esse processo aqui, né, o processo em espera, seria a operação Signal. Então, o deadlock é um estado em que cada processo de um conjunto está esperando por um evento que só pode ser causado por outro processo do mesmo conjunto. Vamos ver ilustrado aqui. Ó. Nós temos 2 processos, o processo P0 e o processo P1. Nós temos aí esses 2 semáforos, os semáforos S e Q, posicionados todos com valor 1. Então, ele vai executar o semáforo aqui com a operação de espera, S, vai executar aqui essa operação de espera. Depois outra operação de espera com o wait S e o wait Q, esses 2 semáforos aqui. Só que lá do outro lado, eu também tenho a operação de wait Q e o wait S para o processo P1. E eu só vou poder liberar esse processo aqui quando eu tiver desse lado. Então, só vou ter a operação de Signal quando eu estiver desse lado. E eu só vou poder liberar os processos de P1 quando eu estiver desse lado. Então, o WaitK vai ter que esperar um Signal aqui de P1 e a mesma coisa o WaitK vai ter que esperar um Signal de P0. Então, o que acontece aqui? Como isso não vai ocorrer, eles vão ficar o que a gente chama de deadlock. Então, esse processo vai ficar em espera eterna por processos que não vão ser liberados por eles próprios aqui, nem pelo P0 e nem pelo P1. E acontece aí os 2 problemas também que a gente chama de problema de starvation, que é morrer de fome, e inversão de prioridades. O starvation é o bloqueio indefinido. Eu vou ficar eternamente esperando por algo que eu nunca vou ser executado. Um processo pode ser nunca removido da fila de espera de um semáforo na qual está bloqueado. Se a ordem for a LIFO, né? Last in, first out, então o último a entrar vai ser o primeiro a sair, ele pode aí permanecer nesse problema de starvation. E a inversão de prioridade é o problema de escalonamento que ocorre quando um processo de baixa prioridade bloqueia um processo de mais alta prioridade. Sempre processos menores, com menos prioridades, vão estar executando com maior frequência, o que evita que processos com maior de prioridade ganhem aí na lista de prontos para ser executados. Então, essa aqui é a nossa parte inicial relacionada à sincronização de processos.